Bem, amigos, começando agora a edição do Sport Comedy. Vamos lá, vamos começar, vamos fazer vídeo, mas antes eu peço que se inscreva no canal, comenta e tamo junto. Tô aqui com o Vanderlei Luxemburgo. Luxa, boa noite. Vamos falar da seleção da Copa do Mundo. A Copa acabou domingo, mas nós vamos falar aqui sobre a seleção dos melhores 11 jogadores que são os 11 da Copa. Vamos começar. Primeiro pelos goleiros. Quem é o goleiro? Boa noite, Luxa, que você vota como o melhor goleiro da Copa do Mundo. Vovó, boa noite a todos, boa noite a vocês aí ligados, tá certo? A seleção da Copa do Mundo tem jogadores importantes, tá certo? Mas o meu goleiro é o goleiro da Espanha, o Unai Simon. Foi bem seguro, eu acho que merece um voto, tá certo? Haja coração, eu também vou votar no Nai Simon. O goleiro da Espanha foi muito bem, Lucha. Haja coração. Agora vamos lá. O lateral direito da Copa do Mundo, Luxemburgo. Para você. Vamos lá. Eu vou votar no Conde, Cudê, né? Da França, tá certo? O jogador se destacou pela velocidade, pela marcação, tá certo? Eu acho que foi um jogador importante na Copa do Mundo. A França terminou em quarto lugar, mas ele se destacou. Haja coração para mim, Luxemburgo. O Nahuel Molina, lateral direito da Argentina, é o destaque. E para você, quem é o destaque na lateral direita? Por enquanto, no gol a gente concorda, mas na lateral há uma certa mudança. O Molina, o lateral do Atlético de Madrid para mim, e o Luxemburgo votou do lateral da França. Mas vamos lá, vamos lá. Para zagueiro, os dois zagueiros, quais são os dois zagueiros que você elege, Vanderlei? Ô Galvão, eu vou ensinar uma coisa para você, tá certo? Tem que ter um preparo mental muito sério. Eu acho o seguinte, o jogador que se destacou na Copa do Mundo, os dois zagueiros, para mim, apesar da França ter tomado um vareio da Inglaterra, o Chalibah e o Upamecano são a dupla de zaga, tá certo? Haja coração, para mim, eu já vou votar diferente. Eu acho que a defesa da França foi bem, mas haja coração. Eu vou eleger. Quem que eu vou eleger? Laporte e Cubarsi da Espanha, para mim, são zagueiros. Não tem outro. Haja coração. Eu acho que a defesa da Espanha também foi muito bem, tá certo? O Cubaxi e o Laporte que era do City, é um zagueiro muito importante, um zagueiro que tem muita filosofia do que a marcação, tá certo? Então é o seguinte, você tem o voto na defesa da Espanha e eu voto na defesa da França. Mas tá tudo certo. Haja coração, vamos pro meio campo dessa seleção, vamos lá. Quem você escolhe como os dois volantes, Vanderlei? Eu vou escolher o Rodri da Espanha, tá certo? E o Ruiz da Espanha. Eu acho que são dois volantes que sabem bem conduzir o jogo e fizeram uma grande Copa do Mundo. Haja coração. Eu já vou se destacar por outro nome. Eu acho que o destaque dessa Copa do Mundo pode não ter sido o grande craque, mas é o McAllister da Argentina, que jogou uma grande Copa do Mundo, e o Rabiot da seleção francesa. Esse foi um dos destaques. O Rabiot, para mim, tem que estar na melhor seleção da Copa do Mundo. Não tem outro. Quem é o jogador que se destacou por armar, por atacar e por marcar? O Rabiot é o volante. Concorda, Vanderlei? O Rabiot fez uma grande Copa do Mundo, tá certo? Mas eu acho que a dupla de volante da Espanha são dois jogadores que têm contenção e sabem sair bem para o jogo. Tanto o Rodri quanto o próprio Ruiz são jogadores que criam para tentar chegar na frente e tentar fazer o gol, tá certo? Então é o seguinte, são dois jogadores importantes. Assim como você citou essa dupla de volante, tá certo? Haja coração. Mas vamos lá. O McAllister tem se destacado há muito tempo no Liverpool e o Rabiot tem feito grandes jogos pelo Milan. Isso ninguém pode negar. Agora a gente vai falar dos meias. Para você, quem quer um meia só, pode colocar lá. Quem foi o meia da Copa do Mundo? Vanderlei,
Galvão, eu acho o seguinte, hoje o jogador, o cara que fez uma grande Copa do Mundo, é um jogador que ninguém fala muito, que é o Ochoa do Marrocos, jogador que se destacou, fez um golaço na fase de grupos da Copa do Mundo, e acho que é um jogador que, para mim, ninguém fala, mas é um jogador que poderia estar nesse nome aí, porque é um jogador de muito talento, tá certo? Com relação a isso, eu voto no Ochoa do jogador de Marrocos. Haja coração, para mim, o jogador que eu elegeria para ser o 10 da Copa do Mundo, não tem como não falar. Lionel Messi. Lionel Messi. Haja coração, haja quem discordar. Para mim, o cara da Copa é o Messi. E para você, Vanderlei? Eu vou ter um jogador de Marrocos, principalmente porque é um jogador que ninguém conhecia. Fez uma grande Copa do Mundo, se destacou, criou, foi para cima, tá certo? E tem total condição de estar num grande clube do futebol europeu. Um jogador que é muito bom, conduzia muito bem a jogada e sabe chutar bem de fora da área. Isso é difícil hoje você achar um jogador que faça isso. Agora tá bom, vamos lá. Ponta esquerda e ponta direita. O ponta esquerda para você, quem é o ponta da Copa? O ponta esquerda da Copa do Mundo, a gente pode dizer o seguinte: ele fez aí, apesar de ter negado alguns jogos, poder ter ido melhor, o Vinícius Júnior, tá certo? Para mim, você votou no Vinícius Júnior. Tem toda a razão de votar nele. Fez grandes jogos, mas eu vou votar em outro jogador. O jogador que se destacou automaticamente, que fez o gol do título da Espanha, Ferran Torres. Não tem como não ser ele. Haja coração. Ferran Torres é um jogador importante, Galvão. Um jogador que fez o gol, desequilibrou para a Espanha contra a Argentina. É um jogador interessante. Acho que você tem uma boa posição com relação a isso. Agora vamos para a ponta direita. Quem que é o ponta direita que você acha que hoje se destacaria? Mas falando do Vinícius Júnior, deixou a desejar quando não bateu o pênalti, quando pipocou no jogo contra a Noruega. O ponta direita, Vanderlei, quem você elege? Eu vou eleger o jogador que, para mim, fez uma grande Copa do Mundo, que é o Dembélé. Acho que o Dembélé, ele merecia um futuro muito mais certo nessa Copa do Mundo. Ele fez 5 gols, ou 6, eu não sei, mas fez um bom papel e se destacou e mostrou por que foi eleito um dos melhores jogadores do mundo. Eu vou votar no Yamal. O Yamal, por ser a primeira Copa, foi o destaque, criou, chutou, teve aquela chance que o goleiro da Argentina fez uma grande defesa e para mim é o destaque. Agora vamos lá. O centroavante, amigo. Quem é o centroavante que você elege, Vanderlei Luxemburgo? Eu vou falar o meu primeiro. O cara da Copa do Mundo. Haja coração, que está na briga para ser um dos maiores artilheiros dessa Copa e de todas as Copas. Mbappé. E para você, Vanderlei? Para mim, o jogador que se destacou, o jogador que fez gols, tá certo? E que tem que se falar muito, tá certo? É o jogador Haaland. O Haaland, por ser a primeira Copa, tá certo? Ele se destacou muito, Galvão. Fez 2 gols contra o Brasil, tirou o Brasil e teve personalidade, tá certo? E hoje é difícil você falar de um jogador que joga no City, mas a seleção da Noruega não tem tradição em Copa do Mundo, tá certo? Então é o seguinte, por ser a primeira Copa, eu voto no Haaland. Haja coração! E para você, quem você vota? Qual é a sua seleção? Comenta o que vocês acharam dessa seleção. Se inscreve no canal e tamo junto. Haja coração!